Olá, sejam bem-vindos a mais um Momento Fit. Eu sou Raquel Dalaco e estou falando aqui diretamente dos estúdios da TV São Caetano. E hoje nós vamos trazer um assunto muito importante sobre saúde e para isso eu trouxe um convidado muito especial que é o Dr. Marcelo. Ele é urologista e vamos falar aí, né, sobre tudo que envolve a urologia, né, Dr. Marcelo? Sim. Seja bem-vindo, muito obrigada por ter aceito o meu convite, viu, Marcelo? Muito obrigado a você, Raquel, pelo convite, obrigado a todos os ouvintes, telespectadores, e vai ser uma honra já, né, e um prazer dividir com vocês alguns conhecimentos tão importantes dessa especialidade, que muitas vezes as pessoas meio que não conhecem ou conhecem pouco, ou não têm muita noção de fato que nós fazemos, né? Marcelo, eu também não tinha tanta noção assim da amplitude que envolve a urologia, né? Eu achava que urologia era algo mais específico para homem, mas depois que a minha cunhada teve pedra nos rins, aí falaram, ela tem que ir no urologista. Eu falei, nossa, o urologista trata de pedra nos rins. Me explica um pouco assim, o que envolve a urologia? Ótima pergunta, Raquel. Na verdade, a urologia é a especialidade médica, né? É um ramo da especialidade médica que, primeiramente, ela é cirúrgica. Então, todo médico urologista, ele é um cirurgião. Ele tem que passar por uma formação de cirurgia geral, fazer uma especialização em urologia, e a gente trata, basicamente, todas as doenças do trato urinário. Seja, então, rim, ureter, que conduz a urina do rim para a sua bexiga, a uretra, que elimina essa urina da bexiga, e no caso dos homens, como o aparelho reprodutor também faz parte do aparelho urinário, ficou essa estigmatização de que o urologista só cuida de homem. Mas não, a gente olha, na verdade, né, o genital masculino, mas porque a gente aprendeu a estudar ele, porque ele também faz parte do trato urinário. Mas, de uma maneira geral, seria o homem, seria o médico que trata do trato urinário como um todo. Então, é muito bacana quando eu falo isso e as pessoas às vezes não sabiam, mas, por exemplo, é um ramo gigantesco, é uma especialidade gigantesca, né? A gente faz desde o transplante de rim, quem efetivamente faz o transplante é um médico urologista. Cuidamos de pedras nos rins, tumores, seja ele no rim, no ureter, na bexiga, na próstata, no caso dos homens. Cuidamos de infecções urinárias, tanto em crianças, quanto em idosos, quanto em mulheres. Incontinência urinária na mulher, né? A mulher que às vezes vai fazer um esforço, vai tossir, vai espirrar e perde xixi. Então, é um ramo muito grande. Além de envolver também o ramo da infertilidade, porque cuidamos aí do aparelho reprodutor masculino. Nossa, que interessante. Então, a parte de reprodução assistida também, volta e meia nós vamos precisar agir de alguma forma quando o componente é do homem. E as cirurgias que o pessoal também ouve falar, de vasectomia, enfim, é um ramo bem grande, né? É uma especialidade, eu diria, gigantesca. Nossa, vendo assim por esse lado, É grande, né? É enorme, é muito amplo. E assim, urologia com nefrologia tem uma junção? Quais que são as diferenças? Vamos lá, a gente tem uma interface, vamos por assim dizer, a gente tem uma interligação, né, entre as duas, porque nós temos exclusivamente um mesmo órgão que a gente olha, né, no caso o rim, né. O que acontece? A nefrologia, ela é um ramo que estuda nas doenças renais, estudam, na verdade, as doenças metabólicas, né, as doenças que o rim pode provocar no corpo da pessoa, mas de uma maneira clínica. Então, doenças autoimunes, que você precisa talvez usar medicamentos, descobrir o porquê uma pessoa está perdendo muita proteína na urina, né? A urina está muito espumosa, por exemplo, e vai descobrir. A partir do momento que ele descobre um exemplo, ele está investigando uma doença renal e ele descobre na doença renal um tumor, um câncer, aí quem vai agir é o urologista, porque efetivamente eu que vou ter que operar esse paciente e fazer uma cirurgia para ele, entendeu? Então o nefro ele não faz cirurgia, o urologista ele exatamente, já é um cirurgião. Exatamente, ele é um médico clínico. Entendi. Ele diagnostica, conduz o tratamento clínico, por exemplo, de um paciente que tem pedra nos rins, né? Ele faz todo o acompanhamento e tenta compensar esse paciente, mas caso aconteça de uma pedra cair
no canal urinário, a pessoa ter cólica e precisa retirar essa pedra, quem vai agir somos nós urologistas. Entendi. E quando que eu posso, de repente, marcar um exame com o urologista? Quais os sintomas que eu sinto para falar, eu preciso ir no urologista? Ou eu devo ir a um clínico antes? Assim, no Brasil existe a gente ainda tem uma liberdade de escolha maior, né? Eu falo isso porque, por exemplo, se você pegar países como a Inglaterra, você não consegue chegar até mim se não via um clínico, né? Na Europa também. Na Europa geral. Então, aí você tem que passar pelo médico de família para triar. No Brasil é um pouco mais, vamos dizer assim, um pouco mais livre essas escolhas, mas basicamente todos os sintomas urinários, todos, sejam de homens, mulheres ou crianças, tem dificuldade para urinar, tem ardência para urinar, sangue na urina, cólicas inexplicadas, você tem, às vezes, no caso dos homens, um corrimento estranho saindo pelo canal do pênis, dores nos genitais no caso dos homens, mulheres que perdem urina, sejam ela por esforço ou por um quadro chamado urgência. Isso daí é interessante até abrir um adendo, Raquel. Tem muitas mulheres que elas entram no lugar, eu até brinco com as minhas pacientes, eu falo, você entra no lugar já olhando onde é o banheiro, né? Porque ela, às vezes ela entra no lugar e em 10, 15 minutos acabou de urinar, dá vontade de novo, vai precisar sair correndo. Algumas têm um sofrimento real, tanto físico quanto psíquico. Por quê? Porque tem que ficar usando absorvente praticamente o tempo direto, né? Ela tem uma perda involuntária dessa urina. Então, assim, e por vergonha, acaba nem às vezes falando para o médico, mas são todos sintomas esses que eu estou falando que você poderia, né, de uma forma tranquila, procurar e dividir essa sua queixa, essa sua perda de qualidade de vida com o médico urologista. Certamente temos ótimos colegas aqui no ABC, enfim, e que vão saber dar uma solução para o seu caso. E crianças, né? Crianças que o testículo não desceu na bolsa, tem mãe que às vezes nem examina, né? Fala, eu nem tinha reparado que ele só tem uma bolinha, ou não tem bolinha no saquinho, né? Ou tem uma fimose. É importante as mães, as né, perceberem isso, muito, analisarem os filhos. Muito importante, porque às vezes ela não tem... muitas vezes a mãe cria o filho ou sozinha mesmo, ou tem a presença do pai, mas o pai acaba delegando isso para a mãe, né? Sim. E eu sempre brinco e brigo com os pais que vão lá, que a obrigação de pai, né? Se tem menino, é o pai que tem que explicar como que lava, né? O piu-piu lá, como que tem que ver as bolinhas, fazer o autoexame. É o homem que tem que, na verdade, trazer essa familiaridade para o menino, né? Interessante, né? A questão dos pais estarem presentes. E assim, nós falamos muito sobre essa questão, né? Da sexualidade, dos pais estarem abrindo a mente das crianças, né? E conduzindo eles para que seja saudável, né? O conhecimento do corpo, para que ele conheça, para que ele entenda essas questões agora que estão muito à tona de abuso sexual, tudo, geralmente é porque os pais eles têm medo de falar para a criança sobre sexo, sobre órgão genital, e assim, não só essa questão, né, de abuso, mas olha só, né, é uma questão de saúde, de autocuidado, né, você preservar o seu corpo, você cuidar do seu corpo, é muito importante os pais falarem para a criança, olha, como você tomar um banho, como você cuidar do seu órgão genital, que é um órgão muito importante, né, para frente ali ele pode ter um problema de saúde que vai atrapalhar até na reprodução, não é, doutor? Com certeza, assim, a gente vê que em casos de criança que a bolinha não desce no testículo, o ideal é você tentar tratar isso daí até o primeiro ano, no máximo 1 ano e meio de vida, né, ou pelo menos ter um diagnóstico. O que tem bastante no consultório são as fimoses, né, que a criança nasce, ela não consegue exteriorizar a glândula, ela não consegue puxar a pelinha que cobre a cabeça do pênis, essa pelinha que se chama prepúcio, você tenta puxar e não consegue, e isso dificulta a higiene. Então, com isso também vai dando infecções no local e infecções repetidas. Pode, na fase adulta, né, isso tem inúmeros trabalhos científicos mostrando, na fase adulta, isso propiciar
o aparecimento de câncer de pênis, inclusive, entendeu? Nossa. É um dos fatores, porque diminui a higienização do local. Então, é uma coisa que tem que, sim, as mulheres, eu sei que as mulheres que estão nos ouvindo aí, elas estão muito mais conectadas, né? As meninas, e acaba isso sendo meio natural. A mãe orientar a menina sobre como se limpar, como o que é menstruação, como usar um absorvente, isso é meio que natural. Mas nos homens a gente percebe que a história não é bem assim. O pai fica meio receoso de falar sobre pênis, sobre para que serve o pênis, como manusear o pênis, e a gente tem essa complicação, porque muitas vezes é isso que você falou, né? O menino nasce sem muita informação, ele nasce sem um referencial masculino em casa que ensine essas coisas. Então, às vezes, quando vai família lá, eu falo assim, o senhor ensina a lavar? Não, aí eu deixo para a mãe. Eu falo, tá errado, tá errado, né? Na verdade, é você que tem que fazer isso daí, tem que aprender a ensinar isso daí. Verdade, muito interessante, viu? Isso e importante, né? Essa Muito. conscientização para tirar esses tabus, né? Com Dos certeza. adultos e que as crianças sejam mais esclarecidas. Sim, com certeza. E, doutor, quais os exames hoje existentes na urologia que se faz normalmente? Nossa, a gente tem um arsenal muito grande, né? De exames diagnósticos, enfim, aí vai depender da finalidade a qual nós estamos buscando identificar em cada indivíduo, em cada problema de saúde. Mas a medicina como um todo, né, não só na urologia, evoluiu demais. Então, nós temos hoje ressonância, tomografia computadorizada, ultrassom, são exames que a gente diz de baixa invasibilidade, eu não preciso furar você, né, como paciente, eu não preciso cortar, não preciso implantar nada, e a gente consegue ter acesso a informações importantes, diagnósticos importantes. Né? Hoje a gente consegue detectar tumores muito pequenos no trato urinário. A título de exemplo, eu acho que faz questão de 2 meses, a gente operou um paciente com um tumor de 0,5 centímetros no rim, dava 0,5 por 1 centímetro. É um grau muito pequeno, né? Um tumor maligno, retirado com sucesso e preservado o rim. Então, assim, você percebe hoje que tem uma acurácia, tem uma que a gente chama de uma fidelidade de imagem muito boa, né? Para fazer diagnósticos. E temos os exames mais invasivos que realmente, quando esses primeiros a gente não consegue ter um diagnóstico mais efetivo, a gente vai partir para eles, né? Que seriam exames que muitas vezes tem que usar sondas, né, no canal uretral, muitas vezes tem que injetar contraste dentro do canal uretral. Alguns exames mais invasivos que precisa ser feito em centro cirúrgico com a pessoa sedada, que eu preciso entrar com microcâmeras para olhar dentro, né, da uretra, dentro do trato urinário, olhar a bexiga, olhar a ureter, olhar o rim. Às vezes a gente tem que lançar mão desses exames mais invasivos. E é uma tecnologia muito avançada, né? Para não precisar fazer grandes cortes. Não, hoje sim, com Que certeza. legal. Eu diria talvez que a Uro, além de ter esse arsenal que a gente no início do nosso bate-papo eu falei para você, Raquel, de ter uma variedade muito grande de áreas que a gente atua, eu estaria talvez sem medo de cometer talvez erro aqui falando. A urologia eu acho que é a especialidade que mais tem um arsenal tecnológico das especialidades médicas. Tanto é que, dependendo, né, da onde você vai atuar, se você não tiver esse arsenal, por exemplo, você vai trabalhar numa cidade no norte do Pará, eu nem vou. Eu não tenho muito o que fazer lá, né? A gente vai ter que tratar o paciente, se não tiver tecnologia associada à minha especialidade, eu não tenho como fazer muita coisa. Então, eu consigo hoje tirar pedras de 2, 3 centímetros, quebrar um cálculo gigantesco dentro do rim de uma pessoa, sem furar a pessoa, com agulha a pessoa. Sem necessidade de corte nem Nada, furo, a gente entra por dentro da via urinária, faz o caminho inverso, né? Eu entro pela uretra, por onde o xixi ia sair, vou pela bexiga, entro pelo ureter e chego até o rim da pessoa, quebra essa pedra sob visão com um laser, e a pessoa sai de lá e fala, mas por onde ele tirou a pedra? Né? É meio mágico isso daí. Mas para isso a gente depende de tecnologia e os melhores locais que a gente vai conseguir desenvolver isso são os grandes centros, que a gente tem acesso a isso nos hospitais. Né? E aí as pessoas ali
que vive numa região que não tem, né, esse arsenal, ela precisa se locomover. Isso é triste, né? Eu sei que não é o escopo, nem o que a gente quer falar, não é o assunto hoje do nosso bate-papo, mas essa é uma grande crítica que os especialistas em saúde pública faz ao programa dos Mais Médicos. Tá, você leva o médico para regiões remotas, mas, assim, detectou que tem uma pedra na bexiga, vai ter que tirar. E aí, né? Se você tem um hospital lá, você tem material, insumo médico, você tem equipe médica, você tem laser para quebrar, porque hoje a gente quebra por laser, né? Você tem essas coisas? Não. Então, muitas vezes é ruim, porque você leva o médico, faz diagnóstico, mas você efetivamente não trata o indivíduo, Como né? se o médico tivesse engessado. Exatamente, exatamente. Gente, nós vamos para um intervalinho rapidinho e logo voltamos com mais doutor Watanabe, doutor Marcelo Watanabe, falando sobre urologia. Volto já. Mais um dia, como sempre, comecei cedo. As portas se abrem, os professores se preparam, os equipamentos estão a postos para mais uma jornada. As aulas estão prontas para começar, seja para pedalar ou para dançar. E quanto mais você paga por isso? Nada. Aqui eu vejo de tudo: determinação, desempenho. Aqui eu vejo união. Sou uma extensão da sua casa. Sou parte da sua vida. Sou o grupo que você queria. Nessa trilha, eu sou aquela que abre o caminho. Ofereço todo o suporte que você precisa. Mas eu preciso de você. Preciso que encontre seus limites, suas dores, seus medos. Juntos, vamos superar cada obstáculo. Todo dia, em todo lugar, a toda hora, eu estarei lá. Evoque, a gente não para. E estamos de volta no Momento Fit, aqui direto da TV São Caetano, canal 3net, claro. E estou falando aqui com o doutor Marcelo. E, doutor, nós estávamos falando sobre pedra nos rins, né, já que tocamos nesse assunto, que é algo muito decorrente. Muitas pessoas têm pedra nos rins, né? Eu conheço várias, né, inclusive. Sim. E elas dizem que sente uma dor na região lombar. É fácil se confundir com uma dor na coluna, com alguma coisa assim? Sim, muitas vezes até mesmo para o médico que não é especialista, né, o médico que está no pronto-socorro, às vezes ele fica meio confuso, porque ela pode se confundir. Tem outros diagnósticos diferenciais. Até mesmo, né, gases intestinais pode dar uma cólica intestinal, e dependendo da região que pegue, né, que se for na região frontal aqui nos lados, se assemelha muito a uma cólica. Coluna também poderia ser uma outra. Mas a cólica de rim, a gente fala que a característica principal dela, vamos dizer assim, o grande diferencial dela, infelizmente, é a intensidade da dor e a agudização dela. É uma dor que muitas vezes vai te acordar à noite ou do nada, ela vem e já chega arrebentando o indivíduo, né? Para dar um título de exemplo, e é mais ou menos isso, quando eu falo para o paciente, ele fala, exatamente isso, doutor, é isso aí. É como se estivesse enfiando uma lança, um vergalhão, que entrasse nas suas costas, mas na altura, bem nas costas, na altura uns 2 dedos abaixo da linha do mamilo, na região lombar, e ela vem irradiando para frente, chegando até nas mulheres o lábio vaginal, então ela sente uma dor que irradia em região à vagina, à uretra, ao lábio vaginal, e no homem irradia a região escrotal, que muitas vezes a dor, como ela vai irradiando mais para o saco escrotal e vai irradiando para o testículo, muitas vezes no pronto-socorro o médico interpreta como um problema do testículo, e não, é uma pedra de rim. E a dor, ela vem, e ela é muito forte. Se você não tiver num quadro agudo, se você não tiver
o suporte, o auxílio de um pronto-socorro, uma unidade de atendimento, é bem complicado, porque você não vai conseguir melhorar isso com analgésico simples, né? Você pode até dar uma amenizada, mas ela persiste. E a pedra no rim, ela pode chegar numa gravidade da pessoa, por exemplo, perder um rim? Infelizmente, essa é uma das causas que a gente ainda hoje, né, nós estamos falando em 2023, a gente ainda no sistema, pensando em Sistema Único de Saúde, o SUS, a gente acaba encontrando ainda, infelizmente, casos assim, que a pessoa teve dor, teve cólica, né, teve um mal súbito e foi tomando remédio, foi no pronto-socorro, isso que a gente acabou de falar, foi feitos diagnósticos errados do quadro, muitas vezes em alguma unidade de saúde não tinha uma tomografia para ser feita, né, algum exame de imagem, e essa pessoa, depois de um tempo, a dor foi amenizando e parou. E a hora que para é a hora preocupante, é a hora que o rim para de dar sinais de que ele fala, ele entende, né, mais ou menos o seguinte, eu estou reclamando aqui, o cara não está indo atrás, vamos parar de doer. Ele dilata e aí sim, com o tempo, essa hiperpressão, né, o aumento, porque ocorre uma obstrução do canal, a drenagem da urina. Esse aumento da pressão dentro do rim, né, esse aumento dessa pressão, acaba diminuindo o fluxo sanguíneo do rim e ele acaba morrendo. E o indivíduo perdendo o órgão por conta disso, infelizmente. E uma pedra que é pequena, por exemplo, ela pode aumentar de tamanho também? Sim, muitas vezes a gente vê que a negligência do fato, mas é uma pedrinha pequena. Ok, ela é pequena, mas é aí que vale a pena você procurar, né, um profissional médico ou urologista, ou que seja um nefrologista nesses casos iniciais, para dar um seguimento, para orientar, para você não ser perdido de vista, como a gente fala em medicina, né, que o paciente passa e perde ele de vista, ele some, nunca mais procura, nunca mais aparece, e ele volta depois de 2, 3 anos com uma pedra imensa ou com alguma complicação, e que aí o tratamento ele vai ser muito mais difícil e mais trabalhoso do que inicialmente era. E assim, eu vejo muitas pessoas achando que pedra no rim é algo simples, né? Negligenciando o potencial, né, de agravamento. Sim. E aí, toma chá de quebra-pedra, tem gente que fala para tomar cerveja, que vai eliminar Muito boa a pedra. Pergunta. Vamos lá. Na verdade, o que a gente sempre orienta é uma continha meio que simples de fazer. Você tem que tomar em média, tá? Em estado basal, ou seja, você não fazendo nenhum tipo de atividade física, não estando exposto a grandes temperaturas, né? Por que eu falo isso? Porque o indivíduo que estiver numa cidade que está 38 graus direto, ele vai transpirar muito mais, ele perde mais água do que quem mora, por exemplo, numa cidade que está sempre 16, 18 graus. Isso é meio claro para todo mundo. O indivíduo, numa condição normal, basal, ele tem que tomar 30 ml de líquido aí por quilo de peso. Então, vamos pegar um indivíduo de 50 quilos, vezes 30, ele tem que tomar 1,5 litro, 1.500 ml. No mínimo, né? No Se ele mínimo, faz uma basal, atividade física, aumenta. Eu peso 80 quilos. Legal, você já vai para 2 litros e 400 ml. E líquido, o pessoal fica estressado, fala, doutor, eu detesto água, eu odeio água, não consigo beber água. Eu brinco e falo, também não, né? Mas existem outras formas de líquido e que não é suco de saquinho, não é suco artificial, não é refrigerante. Você pode tomar um suco natural, onde você vê realmente o quanto de água você coloca de fruta, bate no liquidificador, né? Filtra isso daí, né? Peneira e adoça com adoçante. Você pode tomar chás. Que chá? O chá que você quiser. Mas eu ouvi falar que o chá de quebra-pedra é verdade. Tem um trabalho da Escola Paulista de Medicina que eles dosaram alguns potenciais, algumas substâncias, e realmente parece que encontraram algum benefício real na não agregação dos cristais para a formação da pedra no chá de quebra-pedra. Mas vai fazer mal? Não, então toma chá. Se é melhor tomar chá, eu prefiro que você tome 2 litros de chá de hortelã, de cidreira, de camomila, do que você deixe de tomar líquido. Então, se você tomar água, chá ou suco natural, você está repondo o líquido da mesma forma, né? Isso é importante. Sim, hoje em dia dá para aromatizar a água também, né? Com perfeito. gengibre, limão.
para tirar aquele gosto de água que, na verdade, não tem gosto de nada, né? Exatamente. Tem uma informação, já que você puxou o gancho, isso daí é muito legal. Eu falo assim, eu vou te dar uma formulinha para os pacientes que vai te ajudar nas duas coisas, no líquido e na evitar pedra. Tem estudos mostrando que as frutas cítricas, principalmente o limão, ele tem o citrato na sua composição. E o citrato, ele é um protetor na formação de cálculos, né? Então, você vai ter um grande aliado quando você ingerir frutas ácidas, né? O limão é o que tem mais, mas também tem na laranja, na tangerina, né? Na acerola, em menor proporção. Então, você fala, não sei o que tomar, se eu estou fazendo certo ou não. Pega 2 litros de água, bota numa jarra, espreme 5, 6 limão e adoça. Seja ele com adoçante, que você vai evitar engordar, não é calórico, né? Mas, enfim, ou tome puro e evitar o açúcar. Mas você toma, você está tomando uma quantidade de citrato excelente para a sua vida, que é o que tem no limão, e você está tomando o líquido, que é o que a gente precisa para evitar a nova formação dos cálculos. Isso é importante. Certo. Então, a gente descobrindo aqui o grande segredo do universo, né? Que para evitar pedra nos rins tem que tomar água. É um grande segredo do universo, viu, doutor? Porque ninguém sabe disso. Exatamente, a gente força, É engraçado, né? A gente ter que reforçar isso todas as vezes e falar da importância de tomar água, porque todo mundo sabe que tem que tomar e não toma. É complicado. Você tem que bater na mesma tecla, assim como... né? Olha, não pode fumar, não pode beber, não pode, enfim, tem que ter um sono regrado. São coisas que a gente fala que é tão simples orientar, mas é tão difícil para as pessoas entenderem a importância disso, né? Outro importante aliado de quem quer evitar ter problemas renais no geral, tá? Não só pedra, mas geral. O sal é um grande inimigo, né? Então, muito cuidado com o sal. Principalmente aí aqueles que gostam de comer sal com batata, né? Não é batatinha com sal, né? É o sal com a batata. Ele coloca sal e joga a batata frita. Então, você tem que tomar muito cuidado com esses excessos, né? Excessos hiperproteicos, principalmente carne vermelha, que tem, né, muita proteína, que degrada, às vezes, e vira ácido úrico, enfim. Então, tomar cuidado. Eu falo sempre, quando você for num churrasco, lembre-se disso. Você paga um pedaginho. Naquele dia, em vez dos 30 ml, toma 40, né, ml por quilo de peso. Paga um pedágio aí para você conseguir lavar o seu corpo, conseguir hidratar ele adequadamente para eliminar esse excesso exatamente. E uma curiosidade aqui minha, a questão do sódio em excesso, o contrário do sódio seria o potássio. O potássio também ele é prejudicial em excesso? O potássio ele é prejudicial se ele, né, sim, respondendo sua pergunta, sim. Mas quando o nosso corpo ele tem um sistema belíssimo, né, que é um sistema que a gente chama de sistema tampão, e ele consegue fazer alguns mecanismos bioquímicos e químicos muito complexos para diminuir o potássio do seu sangue, porque a gente sabe que um grande problema é o potássio se elevar no seu sangue, que isso aí pode colocar até em risco a sua vida. Então, seu corpo ele trabalha incessantemente para colocar isso para fora. Então, também não é legal. Por quê? Porque você vai sobrecarregar a sua excreção renal, você vai sobrecarregar o seu rim para excretar esse tipo de elemento. Sim, eu lembrei disso agora porque houve um conhecido, né, da academia, tudo, que veio a falecer por conta disso. Ele teve uma moda na época que era para tirar o sódio, né? Elimina todo o sal da sua dieta. E aí lançaram no mercado um salgante que era 0 sódio. E ainda tem para vender no mercado, né? Esse salgante. E ele era à base de potássio, só que em alta quantidade. Sim, isso daí é uma coisa que a gente sabe que é complicadíssimo, né? Então, não, tem que tomar muito cuidado realmente com esse tipo de substância. Então, só tomar bastante água, tomar cuidado com excesso, né, de sódio. Os excessos, né? Eu acho que excesso nunca é legal, né? Já está falando, é excesso, né? Dormir demais não é legal, dormir pouco não é legal, tomar pouco líquido não é legal. Também tomar muita não faz sentido. Então o doutor falou que é 2 litros, eu vou tomar 5 litros. Não tem sentido. Você vai ficar indo muitas vezes ao banheiro, muitas vezes você pode
causar algum distúrbio chamado eletrolítico, né? Você altera alguns elementos no seu sangue por causa do excesso dessa água. Mas sim ter uma consciência de fazer as coisas e sempre quando está na dúvida, procura um profissional para te orientar, né? Uma coisa tão simples, né? A gente procura, eu vou colocar um piso no meu chão, eu chamo quem? Um cara que manja colocar piso, né? Eu não vou tentar, porque eu sei que muitas vezes vai dar problema, vai sair errado. Então as pessoas com saúde, elas acham que elas conseguem, baseado em dicas do Instagram, dicas que leram na internet, elas conseguem manter a sua saúde íntegra e nem sempre isso é verdade, né? Nem sempre isso é verdade. Então, tomar muito cuidado, né, com esse tipo de coisa. Perfeito. Doutor, muito obrigada, viu, por ter vindo, por ter aceitado e obrigada por ter aí, né, compartilhado tanto conhecimento. E nós vamos colocar aqui na tela, né, o Instagram do doutor e o contato dele para, se você quiser marcar uma consulta, se tiver alguma dúvida, é só chamar o doutor. Tá aí, ó, o Instagram dele com algumas informações. Muito legal. Muito obrigado, viu, a você pelo convite, obrigado por ter me chamado e compartilhar o conhecimento aí com os nossos telespectadores. É sempre um prazer e fique à vontade aí para me chamarem se precisarem de mais algumas dúvidas. Com certeza, Marcelo, com certeza. Gente, muito obrigado e até o próximo Momento Fit. Um beijão. Tchau, tchau.